Sejam bem-vindos aos 5 Minutos. Eu estava assistindo aqui uma entrevista do Marcel Van Hatten, que ele deu no canal Timeline, sabe? E o repórter fez uma pergunta muito boa aqui, ó, porque a pergunta ela coloca pra gente de um jeito muito claro como que uma visão mais simplista no primeiro momento pode parecer muito lógica, pode parecer muito boa, e a forma como ele responde eu achei bem completa. Então eu queria colocar e a gente vai comentando. Claro, tem todo o direito de discordar das atitudes tanto do Lula quanto do STF. Claro, nós mesmos criticamos aqui com alguma frequência, mas o que eu acho que para a gente não perder o fio da meada é como é que o governo brasileiro vai moldar sua política interna para não desagradar o presidente dos Estados Unidos, né? Essa que é a minha dúvida. Bom, porque a gente diverge eventualmente do STF, do Lula, e o senhor tem o direito de divergir sempre, como é um opositor muito contundente, e isso é democrático, inclusive, mas de qualquer forma, por mais que o governo e o STF estejam fazendo absurdos na avaliação de vocês, não pode, né, o governo moldar sua política interna de acordo com o que o presidente dos Estados Unidos pensa, porque senão ele vai retalhar, a gente vai botar uma tarifa de 50%. Não é um pouco demais? Olha, Paulo, na verdade isso é realpolitik, a gente precisa estar preparado. Olha só, vocês viram que a pergunta do repórter, ela transbordou assim de parecer que tem bom senso. Mas o que está falando é o seguinte, olha, vamos permitir todos os abusos da esquerda e vocês podem reclamar desde que não reclame demais e não atrapalhe o que a esquerda está fazendo. Basicamente o que ele falou foi isso. Mas eu achei muito boa a resposta do Marcel, vamos ouvir. Preparado para o que os outros países vão tomar de atitudes em relação às nossas próprias. Isso é questão de diplomacia internacional, é questão, inclusive, de teoria das relações internacionais. Existem várias teorias diferentes, mas nesse caso aqui o que a gente está vendo é a aplicação mais prática e direta dos interesses nacionais dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo. E aí os interesses nacionais são definidos por quem? Pelo chefe de Estado, que é o presidente Donald Trump. A gente pode não gostar, a gente pode discordar, mas a gente tem que conviver com a forma como ele governa o país. E a diplomacia brasileira está sendo absolutamente incompetente para lidar com isso. Pensa bem, se um deputado federal licenciado, que é a tese do PT, Eduardo Bolsonaro, está conseguindo fazer com que Donald Trump tome esse tipo de atitude contra o Brasil, quer dizer que Celso Amorim, que é, na verdade, o ministro das Relações Exteriores de fato, Mauro Vieira, que é o de direito, mas é um boneco, foi colocado ali, um fantoche, a Maria Luísa Viotti, que é uma diplomata de carreira, aliás, muito bem sucedida na sua carreira, todos esses três não conseguiram fazer nada para evitar, aliás, como disse o debatedor anterior, o Pimenta, né, foi meio que pego de surpresa o governo com isso. Que incompetência é essa da diplomacia brasileira? E em relação à atitude do Donald Trump relacionada ao que acontece dentro do Brasil, nós sabemos que tem sim esse aspecto da amizade dele com o Bolsonaro, mas a gente precisa entender que o Brasil é muito mais do que Bolsonaro e Lula. E eu acho que nós estamos ficando presos numa discussão política que não interessa os interesses nem dos Estados Unidos nem do Brasil, e em virtude dessa perseguição política insana e inconstitucional e ilegal feita pelo Supremo Tribunal Federal, que está avançando até sobre a soberania americana. Esse é o ponto que dificilmente é abordado. Os petistas gostam de dizer que os Estados Unidos estão interferindo na nossa soberania. Não, é o contrário. Quando Alexandre de Moraes dá ordens de bloqueio de bens de empresas americanas, e são ordens ilegais, quando Alexandre de Moraes manda prender cidadãos americanos por posts nas redes sociais, e ele fez isso, tem uma cidadã, Flávia Magalhães, que é americana, naturalizada, que mora nos Estados Unidos, ela foi censurada pelo Alexandre de Moraes, tem uma ordem de prisão contra si, e o Alexandre de Moraes achou que podia infringir, assim, na soberania americana, ou o pedido de extradição de Alan dos Santos, colocado na Interpol, inclusive, por crime de opinião. Então, na verdade, o que nós estamos percebendo aqui é que há uma extrapolação das funções, sim, interna no STF, que eu venho denunciando há muito tempo, mas essa precisa ser resolvida por nós. Eu tenho dito isso. Nós temos a CPI do abuso de autoridade, que eu protocolei na Câmara dos Deputados, que ainda não foi instalada. Tem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal na mesa do senador Davi Alcolumbre para ser feito. Isso é coisa do Brasil que nós temos que resolver. Mas aquilo que infringe o direito internacional e avança na soberania americana,
evidentemente contará com reação das autoridades americanas, assim como das autoridades de outros países. Recentemente, só para concluir, Kelly, te agradeço a tolerância, a justiça espanhola negou a extradição de Oswaldo Eustáquio e na decisão disse que a extradição de Oswaldo Eustáquio não poderia ser feita porque ele estava sendo julgado no Brasil por um crime político. E em retaliação, o Alexandre de Moraes não quis extraditar um traficante para a Espanha. Imagina você não estar interferindo assim na soberania espanhola, um país da União Europeia, e no Tratado Internacional do Brasil sobre crimes gravíssimos como esse do tráfico de drogas. Deputado... Vocês veem que a resposta dele foi muito completa. Ele lembrou de tudo, né? Falou todos os abusos, falou tudo certinho e colocou aquela coisa, né? Quem está atrapalhando a soberania de quem no primeiro momento? Quem deu o primeiro golpe? Quem fez a primeira coisa? E vocês vão ver que com da forma que ele respondeu, na minha visão ele conseguiu desconstruir totalmente o que o repórter colocou. Aí você vai ver que agora eles vão voltar a carga na questão dos produtores rurais, tudo mais e tal, lógico que é importante isso, né? E ele novamente vai conseguir elucidar muito bem. Vamos lá. De novo, seus argumentos são, né, bastante importantes para a gente contemplar esse ponto de vista, mas eu queria pegar essa questão da soberania e do que vem daqui por diante de resposta. O jornal Estado de São Paulo hoje, que eu repito, é um jornal claramente, né, assumidamente um jornal que é antipetista, ele diz no seu texto publicado que vestir o boné de Trump hoje significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. E que, caso Trump leve adiante a sua ameaça, Tarcísio, está se referindo ao governador de São Paulo, e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldade para se explicar com os setores produtivos afetados. Eu queria lhe perguntar isso. Como é que o senhor explica para os setores produtivos? O Potter falou suco de laranja, o nosso agro, o senhor dialoga muito com o agro aqui no Rio Grande do Sul, né? Vê o senhor como também um representante, um aliado. Como é que o senhor explica para esses setores que serão muito atingidos, impactados, que o Brasil, talvez por argumentos políticos, essa decisão faça sentido? Olha, Elis, o Estadão é antipetista e antibolsonarista. Eu acho uma pena que ele esteja preso. Não tem problema nenhum em ser antipetista e antibolsonarista, mas esteja preso nessas narrativas. Porque o Estadão, ele, nos últimos 6 anos, pelo menos, desde o início dos inquéritos das fake news, ficou refém também dessa... Eu vou deixar o senhor responder sobre o Estadão, sem dúvida, mas eu quero que o senhor responda para os setores produtivos. Mas, por favor... Olha só o detalhe. Que quando ela falou que era antipetista, você pode pensar que ele era de direita ou bolsonarista. Mas ele esclareceu aí que não é. Então vocês veem que ele não está deixando passar. Vocês repararam que ela se incomodou com ele fazer essa contextualização, essa explicação anterior, mas ela vai deixar ele responder. Então vamos acompanhar. Eu não quero fugir da pergunta, mas fica à vontade. Claro, não, mas é preciso contextualizar até para fazer essa crítica construtiva à imprensa, ao Estadão, nesse caso, que toda vez que ele critica o Alexandre de Moraes pelas ações abusivas, e começou a criticar com mais contundência recentemente, ele passa pano para a censura feita na eleição de 2022, dizendo que naquela oportunidade foi importante para evitar a escalada antidemocrática dos bolsonaristas, etc. Ou seja, justifica atitudes inconstitucionais, ilegais, e a partir disso acaba sendo parte também do problema. Nós temos que sair dessa dicotomia, e isso é o que a iniciativa privada, o setor produtivo querem. E o Tarcísio fez um tweet muito bom nesse sentido, dizendo: Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação,
Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade de quem governa e narrativas não resolverão o problema. O Romeu Zema, governador de Minas Gerais, disse a mesma coisa. As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar mais uma vez a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Qual é o recado que esses dois governadores dos maiores estados do país e os mais ricos estão dizendo com as suas manifestações? Lula, pare de comprar problema, pare de dobrar a posse. Lula, o que faz? O contrário, Kelly. Então, o que nós precisamos fazer agora, eu falei ontem com Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária aqui na Câmara dos Deputados, nós precisamos fazer o Congresso mediar esse conflito. Não tem outro jeito. O Congresso Nacional vai ter que ser o grande mediador, porque o STF está demonstrando que não está cego nessa perseguição política, já cruzou o Rubicão, e o Lula do PT não pode esperar outra coisa, porque o que eles mais querem é vingança, o que eles querem é botar os opositores na cadeia, não só o Bolsonaro. No que eles se inspiram é na China, onde só tem o Partido Comunista, em Cuba, onde só tem o Partido Comunista, e em Maduro da Venezuela, que passa o tanque por cima das pessoas que vão para as ruas. Então não dá para esperar do governo Lula diplomacia nessa hora. Mas eu me refiro de novo ao setor produtivo. Eu compreendo a sua resposta e estou lhe dando espaço. Isso. Então, é bom que você é ótimo jornalista. Eu puxo de volta. Foca no objetivo da pergunta. E eu ia justamente para o objetivo da pergunta. Talvez eu só demorei um pouco para chegar lá. Mas o que nós precisamos, e eu já estou em contato com as entidades produtivas, tenho ligado um a um os presidentes das nossas federações no Rio Grande do Sul, Federação, FIEGS, FEComércio. Ontem estive já também reunido com empresários. Aí ele vai acabar de explicar a questão dos produtores rurais e tudo mais e tal, mas eu queria chamar a atenção para isso, como que a resposta dele foi bem completa. Você viu que ele colocou tudo, e colocou o contraponto que está tendo do Romeu Zema, colocou o contraponto que está tendo do Tarcísio, colocou a questão que a gente já falou aqui várias vezes, de se colocar agendas políticas na frente da questão econômica e deixar o prejuízo econômico devido à questão das agendas políticas, colocou a questão do alinhamento do governo com as ditaduras. A resposta dele foi muito completa e realmente foi assim, não deixou de pegar nem o ponto. Logicamente, é igual ele colocou no começo, todos nós somos a favor do quê? Do livre comércio, menos impostos e tudo isso. Porém, é compreensível isso que está se acontecendo agora, porque até onde poderá chegar o Brasil se a gente continuasse trilhando esse rumo no qual nós estamos. Talvez com isso agora a gente possa sair um pouco desse rumo, né? Então queria compartilhar com vocês a entrevista, achei que foi muito boa, tá joia? E muito obrigado a todos que estão assistindo, até o próximo vídeo.